Paz, igreja, como tem passado? Quero aqui desejar para você uma vida de bênçãos no Senhor, mas eu também quero desejar para você uma vida de conhecimento nele. Irmãos, nós podemos reconhecer Deus em muitas coisas, mas conhecer de fato nós só podemos através da leitura, através dos ensinos, através de uma vida pessoal com Cristo Jesus. Então, irmãos, eu te convido a conhecer Jesus e não só reconhecer quem Ele é. Não reconhecer somente pela sua grandeza, reconhecer pelo que Ele faz, mas eu quero te chamar para conhecer Jesus de perto, de intimidade, de ter tempo com Ele, de tempo de conhecimento da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos e das Suas promessas. Amém? E aqui, continuando mais uma EBD, falando sobre os atributos comunicáveis de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o zelo de Deus. É algo que é muito interessante no que a Bíblia traz para nós. E quando nós dissemos que é zelo, zelo é cuidar, zelo é proteger, zelo é tratar de uma forma ao qual aquilo vai trazer um certo caminho e um certo cuidado. Por exemplo, dizer que uma pessoa é zelosa é dizer que é uma pessoa protetora, quer dizer que é uma pessoa que cuida, uma pessoa que tem um certo parâmetro para cuidar. Por exemplo, existem pessoas que são muito zelosas com os seus celulares, não deixam na mão de muitas pessoas, cuidam bem desse jeitinho, e quanto mais elas zelam, mais elas duram. Existem pessoas que são zelosas com seus carros, existe zelo pela sua casa, pela sua família, ou seja, então zelo é aquilo qual nós cuidamos, qual nós protegemos. E quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Êxodo 20, versículo 5, ele vai dizer: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Então ele está dizendo, Deus a respeito de si mesmo, ele está dizendo que ele é o Senhor primeiramente. Ou seja, ele está acima de todas as coisas. E não só isso, ele é aquele que está acima de todas as coisas, mas também que cuida de nós. É aquele que está em cima cuidando de nós. E interessante que lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 14 vai dizer: porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Interessante que agora a Bíblia está mostrando para nós que Ele não é somente zeloso, mas Ele zela por si só, Ele zela do seu nome. E assim como Ele zela do seu nome, Ele está zelando também das nossas vidas. Então, o que Jesus está mostrando para nós, irmãos, é que nós não podemos adorar a outros deuses. Nós devemos adorar somente a Ele. E quando nós estamos nele, nós entendemos que Ele é um Deus zeloso. Como é que nós sabemos que Ele é cuidadoso conosco? Através do seu zelo, através do seu cuidado. Então, o que a Bíblia está ensinando para nós é que na idolatria nós não encontramos cuidado e zelo, mas nós, quando estamos em Deus, nós encontramos isso. Então Deus está ensinando para nós que Ele é um Deus zeloso e Ele zela por si mesmo. Deus, Ele é um Deus santo. E a Bíblia vai dizer que como santo Ele não pode estar diante de pecadores. Então, ou seja, Ele está zelando do seu nome. Que Ele, como um Deus santo, Ele não pode estar diante de pecadores. Então, como nós pecadores nos aproximamos de Deus? Através de Jesus. Jesus nos justificou para estarmos diante dEle. E assim como agora estamos diante de, como Jesus está em nós, agora nós buscamos uma santidade para que nós possamos também estar diante dele. Então, ou seja, quando nós estamos diante de Deus, nós estamos com Jesus e Jesus permite a nossa entrada no Santo dos Santos diante do Pai. Então Deus, Ele é um Deus zeloso e Ele zela dos seus seguidores, zela do teu povo, zela do teu filho, dos teus filhos. E olha só que interessante, que Deus, Ele é zeloso com o seu nome. E nós também temos que ser zeloso pelo que é do Pai. E olha só que interessante que está em João, capítulo 2, versículo 15. Deixa eu ver para você. João 2, 15 vai dizer. Vamos ler lá do 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui,
parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ele viu no pátio do templo pessoas vendendo mercadorias. E para que precisamos entender o contexto? Ali era o contexto de um templo. E nesse templo se fazia sacrifícios tanto de adoração como perdão de pecados. Então quando você precisava de perdão de pecado ou adorar, você elevava o seu sacrifício naquele lugar. Só que para você levar, você precisava preparar o sacrifício em sua casa e levar para poder sacrificar no templo. Só que agora Jesus chega diante de um lugar, essas pessoas já estavam com o sacrifício todo pronto. Então o que Jesus estava querendo zelar ali era pelo culto. Nós não precisamos, o que ele estava dizendo é, nós não podemos ir, parafraseando, nós não podemos ir, contextualizando, na verdade, desculpa, contextualizando. Ele está dizendo, nós não podemos ir ao culto esperando que o culto venha trazer algo para mim. Ou seja, eu não posso chegar lá e esperar que está tudo preparado, mas é algo que eu devo preparar em minha casa e levar para adoração na casa do Senhor. Então isso quebra o nosso pensamento, por exemplo, sobre adoração. Adoração, irmãos, é algo que nós começamos em casa e nós efetuamos quando estamos na igreja, entre os irmãos. Então, ou seja, eu preciso adorar a Deus no meu íntimo e quando eu estou em conjunto, isso se amplifica. Então, o que Deus está ensinando para nós é que nós precisamos ter zelo pela casa do Senhor, zelo pelo culto do Senhor. Nós precisamos fazer de acordo com o que Ele nos ensinou. E o interessante é que Ele também vai nos ensinar sobre como adorar. Ele vai dizer, adorarás ao Pai em espírito e em quê? Em verdade. Então, Ele tem um estilo de adoração em espírito e em verdade. E nós temos que zelar por isso. Mas quantas vezes de nós, muitas vezes nós entendemos que nós precisamos da música para poder adorar a Deus. Nós precisamos dos ministros para poder adorar a Deus. Então, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que nós não podemos depender de uma música e de um louvor, mas depender de uma ideia de adoração que é em espírito e em verdade. Quando nós entendemos essa ideia de adoração, quando nós vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, o louvor ele vai aumentar aquilo que está em mim. O louvor ele tem um poder de elevar a nossa adoração. Mas a nossa adoração ela começa com um princípio. Adorarás ao Pai em espírito e em verdade. E o interessante também, irmãos, que ele vai dizer para nós é que nós temos que zelar pelo seu povo. Olha só, vamos ler 2 Coríntios 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então o que Paulo está nos ensinando, irmãos, é que ele zela pelo seu povo, assim como Deus tem zelado dele. Então o que Jesus tem nos ensinado, irmãos, é que nós devemos cuidar do outro assim como Deus tem cuidado de nós. Nós temos que zelar do outro assim como Deus tem zelado de nós. Paulo, ele sofreu pela igreja, ele foi perseguido por causa da igreja, ele apanhou por causa da igreja, ele foi preso por causa da igreja, mas ele vai considerar isso como algo ao qual ele vai levar o evangelho. Ele vai olhar para situações e ele vai dizer, isso não vai me parar, porque eu tenho zelo pela igreja. E olha só que interessante quando nós pensamos no contexto de Paulo, o quanto o zelo dele é interessante. Porque ele sabe de um problema da igreja. E mesmo preso, ele vai escrever uma carta para essas pessoas. Mesmo limitado, ele vai ensinar essas pessoas. Ou seja, o zelo e o cuidado pelas outras pessoas foi maior do que a sua necessidade. E é o que Paulo tem nos ensinado. Nós temos que vencer as nossas necessidades para poder cuidar das necessidades dos outros. Às vezes nós temos que abrir mão do que nós temos para que outras pessoas possam ter o que elas não têm. O mínimo. Então, o que eu convido você hoje é a pensar no zelo do Senhor. Deus é um Deus zeloso e Ele nos ensina a zelar pelas outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês.